Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos começar as aulas de inglês e o primeiro tópico que eu escolhi, é claro, é o verbo to be. Mas eu quero que vocês entendam de uma vez como ele funciona, sem complicações. Uma coisa que eu venho percebendo ao longo do tempo é que muitas vezes os professores ensinam o verbo to be separadamente dos outros verbos. Então acaba criando uma certa confusão para o aluno, porque ele não entende que tempo é o tempo verbal do verbo to be e por que ele é separado dos outros verbos. A primeira coisa muito importante para você saber do verbo to be é que na língua inglesa nós temos um verbo chamado verbo auxiliar, que ele faz o papel de dizer ao leitor ou ao falante que tempo verbal o verbo se encontra, o tempo verbal do verbo. Então, por exemplo, quando eu digo eu sou Valéria, eu quero dizer no presente, eu sou Valéria. Quando eu digo eu tinha um carro, é passado. Eu tinha um carro, eu não tenho mais. Eu viajarei para São Paulo semana que vem. Eu irei para São Paulo, futuro. Então, a grosso modo, os três verbos, os tempos verbais que a gente mais trabalha é o presente, o passado e o futuro, certo? E quando eu uso alguma coisa do verbo to be, a princípio, eu estou usando o que a gente primeiro ensina para todo mundo, a gente está falando do presente simples, né? Que é aquela conjugação que todo mundo está cansado de ver, mas sempre acaba repetindo porque aquele verbo to be fica com aquela sempre dúvida por que ele é diferente dos outros. E na verdade ele é diferente dos outros porque ele carrega essa função de verbo principal e ao mesmo tempo de verbo auxiliar. O que isso quer dizer? Que quando eu vou fazer uma sentença em inglês com o verbo to be, eu não preciso colocar mais uma palavra. Então, na sequência das nossas aulas, a gente vê o verbo to be, depois a gente vê os outros verbos no presente com auxiliares do and does. Não sei se vocês já viram ou não, mas é assim que vai acontecer com a gente. Esses outros verbos também serão verbos de presente, mas, diferentemente do verbo to be, eles precisam do do e do does para mostrar quando é uma negativa, quando é uma interrogativa, e na afirmativa eles não aparecem. Então, eu desenhei aqui o primeiro, que é o I am. Tá vendo? I am. O I só pode ser conjugado com am, ele não aceita outro verbo, tá? E ele quer dizer o quê? Eu sou, eu estou. Porque o verbo to be que a gente traduzindo é ser e estar, ok? Então a gente vai fazer toda essa conjugação. A negativa, I am not, tá? Então, eu não sou, eu não estou. Essa contração aqui não existe, tá? Então, você sempre tem que falar I am not. I am na afirmativa, I am not na negativa. Então, quando eu quero fazer uma pergunta, eu faço am I. Então, aí ele muda de lugar e ele passa a ser um auxiliar da interrogativa. A afirmativa, negativa, am I? Deixa eu escrever aqui para vocês. Am I? Então, por exemplo, eu quero perguntar se eu sou brasileira. O que eu faço? Né? Se eu sou, am I Brazilian? Então fica assim, am I Brazilian? O am fica na frente do I, tá? Depois a gente vem, né? Então a gente tá fazendo eu, tu, ele, né? Em português a gente tem esses três pronomes que são os pronomes do singular, ok? Esse tu, eu coloquei aqui, ele vai ser o you are. You are. Só que acontece o quê? Na nossa língua, a gente tem o tu, que a gente no dia a dia não usa. A gente usa o quê? O você. Então, de uma forma formal para a língua, formal, o tu tá aqui, ó. Tu és, tu estás. Mas no dia a dia a gente usa você é e você está, que também é o you are. Ok? E aí, a negativa a gente tem you aren't, né? Vou escrever aqui para vocês verem. You aren't. Então, o aren't, ele é uma contração que não aconteceu com I am not, né?
Ó, weren't. Do were com not. E ele ficou aren't. Tá? Essa é a contração. Se eu for fazer pergunta, ó, inverto novamente, né? Então, eu vou perguntar pra você se você é brasileiro. Então, eu vou lá. Are you Brazilian? Então, na minha interrogativa, eu coloco o are na frente, ó. Are you Brazilian? A afirmativa, you are. A negativa, you aren't. E a interrogativa, are you? Ok? Chegamos na terceira pessoa. Na língua portuguesa, a gente só tem o ele. Na língua inglesa, a gente tem 3 pronomes, que é o he, o she e o it. Tá? Eu coloquei aqui, ó, isso, isto. Então, é a mesma coisa. O is, ele vai ser auxiliar do he, do she e do it. Ok? Então, quando eu tenho o auxiliar is, eu posso usar tanto para o he, quanto para o it, para o she, quanto para o it. Mais pra frente, a gente vai fazer só uma aula com it, que é um pronome muito importante em inglês. Ok? Então, aqui eu tenho is. Na negativa, ele vai ficar isn't, que é a contração do is, com o not. Is he okay? Eu já vou fazer uma perguntinha aqui. Então, aí a negativa ficou isn't e a interrogativa, is he okay? Is he okay? Né? Então, aí eu uso da mesma forma. Eu pego o is e vou mudando ele de lugar. Vocês estão vendo o que eu quero dizer quando ele é verbo e auxiliar? Porque as perguntas em inglês, super dica, sempre começam com um verbo auxiliar. A gente vai falar sobre isso mais tarde também, ok? Então, terminamos o que a gente chamaria de singular. Detalhe, eu vou buscar de novo esse you aqui. O you, ele vai servir tanto para singular quanto para plural. Então, se eu falo you are, eu posso dizer você é, você está, como vocês são e vocês estão. Você já lembrava disso da escola? Aposto que não. Isso é uma coisa que às vezes a gente acaba esquecendo. Então, teacher, como que eu faço para saber quando você é e quando vocês são? Olha, sabe quem vai dizer? É o substantivo. Exemplo de singular. You are my student. Você é meu aluno. You are my students. Vocês são meus alunos. Então, só a palavrinha student, que é um substantivo, e students vai diferenciar uma oração inteira se ela é singular e se ela é plural. Que interessante, né? Então, agora, o I, you, que foi o singular e o plural que eu já falei. Então, tô devendo para vocês o nós, que é o we. We are é plural. E a negativa dele, aren't. E a interrogativa, are we. Are we okay? Fazendo uma sentença, uma oraçãozinha curtinha para ganhar tempo com vocês. Então, aqui, ó. Are we okay? Estamos bem? Nós estamos bem? Porque no inglês a gente tem que colocar o sujeito em tudo, ok? E daí, ó, they are. O they é plural de quais pronomes? Deixa eu encontrar a minha outra colinha aqui, ó. O they é plural do he, do she, do it. No singular é is e no plural é are ou aren't, ok? Hoje eu vou falar só sobre o verbo to be para que fique claro para vocês. Eu vou deixar exercícios em atividades para vocês fazerem, com mais explicações por escrito, vários exercícios. Se vocês não entenderem, vocês podem me mandar mensagem. Ficarei muito feliz em ajudá-los. Mas esse é só o comecinho. Na aula que vem, eu vou mostrar outros verbos
verbos que também estão no presente simples, para vocês verem e compararem um pouco o que eu quero dizer com essa coisa de verbo auxiliar, ok? Por enquanto, eu quero que vocês memorizem os verbos to be. Então, a gente viu I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. E a negativa. Uma boa ideia para vocês decorarem, entenderem o significado das coisas em inglês é colocarem as palavras, os verbos, os pronomes num contexto. Então, eu acho uma boa ideia vocês escreverem sentenças. I am, colocar o nome, colocar nacionalidade, colocar sou estudante, I am a student, fazer sentenças. Depois coloca na negativa, depois coloca na interrogativa, ok? Tem muita coisa para ser trabalhada por aí. Meu nome é Val, eu sou a professora de inglês de vocês, estou muito feliz de estar aqui. I'm very, very happy. See you later, alligator. See you in a while, crocodile.